O tema da nossa conferência é Famílias Discipuladoras Formando uma Geração de Discípulos. Podemos falar juntos? Famílias Discipuladoras Formando uma Geração de Discípulos. A divisa está em 2 Timóteo 1,5. Vamos ler todos juntos? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Queria convidar vocês todos a ficarem em pé neste momento. Pega na mão do seu filho, pega na mão das pessoas que estão do seu lado. Nós vamos cantar a nossa música oficial neste momento. Minha Casa, é uma música especial da Soraya Moraes que foi escolhida e representa, sim, o desejo de sermos família de Deus, família do Senhor Jesus, família de geração de adoradores ao Deus vivo. Vamos cantar juntos essa canção. Vamos começar novamente a bênção do Senhor. Não estou ouvindo a igreja. O Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. As nossas vozes, minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e serviremos a Deus. Mais uma vez, com toda a fé, igreja. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão
aqui à frente, os pais podem se sentar nesse momento. Nós vamos orar pelos nossos filhos, para que isso que nós acabamos de cantar se torne uma realidade em nossas vidas, queridos. Que os nossos filhos tenham uma fé que subsista qualquer situação, qualquer circunstância, que seja uma fé verdadeira, alicerçada na rocha em Cristo Jesus. Estenda suas mãos, vamos orar pelos nossos filhos. Oramos, ó Deus, pelos nossos filhos neste momento. Colocamos eles, ó Deus, em tuas mãos. Rogamos agora, ó Deus, que o Senhor os abençoe e os guarde. E que, ó Deus, eles cresçam cada dia mais, ó Deus, firmados na tua palavra. Ó Deus, compreendendo cada vez mais, ó Deus, a fé em Cristo Jesus. E que, ó Deus, a fé deles seja uma fé, ó Deus, para vencer todos os obstáculos, todas as barreiras, todos os levantes, ó Deus, sobre a vida deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe agora as professoras que vão ministrar ao coração dos nossos filhos. Que a semente hoje cresça, frutifique, multiplique-se no coração deles, ó Deus. E que eles, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, se desenvolvam na tua presença. Abençoa cada pai, abençoa cada mãe, fortalece cada um neste momento, Senhor, para ser exemplo de fé, exemplo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem subir nesse momento. Se o papai e a mamãe ainda não pegou o kit de ensaio para cantata infantil, pode procurar a tia Salma, pode procurar a Gisele. Ela vai passar e vai explicar como vai ser o funcionamento dos nossos ensaios para a cantata de Natal dos nossos filhos. Hoje pela manhã eu disse à igreja o meu desejo de nós inscrevermos a nossa igreja em apoio ao movimento de combate à corrupção que está sendo divulgado e iniciado pelo Ministério Público Federal. Assim como pela manhã eu pedi apoio e nós tivemos a presença de todos os unânimes que estavam presentes para que nós, como igreja, participemos então desse desafio. Eu quero que você preste atenção no vídeo. Escândalo de corrupção. Eu quero que você preste atenção no vídeo que nós vamos colocar do promotor, do procurador da República, Dalton Delagoni. Quero que você acompanhe esse vídeo nesse momento para você compreender o teor dessa carta. Escândalos de corrupção envolvendo diferentes governos e partidos nos enchem de indignação. Anões do orçamento, propina duto, sanguessuga, mensalão, lava-jato. A corrupção sangra o nosso país. Apesar dos resultados já obtidos, é muito difícil punir os corruptos no Brasil. Precisamos mudar a legislação para garantir que esses criminosos sejam presos, permaneçam por mais tempo na cadeia e devolvam o dinheiro que desviaram da saúde, segurança e educação. Precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para que essas ideias se tornem projeto de lei, assim como na ficha limpa. Se você, assim como eu, entende que está na hora de termos uma nova história, participe da campanha 10 medidas contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados do Lava Jato já assinaram. Assine você também e colhe assinaturas. Acesse no link abaixo. A Lava Jato trouxe esperança, mas agora nós precisamos da sua ajuda. Vamos juntos construir um país mais justo. A carta que nós baixamos do site diz assim: nós da comunidade Batista do Bueno, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede e fórum na cidade de Goiânia, estado de Goiás, integrada por 302 membros. Manifestamos publicamente nossa indignação com a dimensão da corrupção que sangra nosso país, sem desprezo nenhum ao ser humano, cujos direitos devem ser plenamente preservados.
opomos-nos firmemente às práticas corruptas e às nefastas consequências que a corrupção gera sobre a sociedade, inclusive em seus serviços essenciais como a educação, saúde e segurança. Entendendo que com o descortinamento da corrupção de forma jamais vista, está se abrindo uma janela de oportunidade histórica para que mudanças possam ser promovidas. Conclamamos entidades congêneres e a sociedade para que se unam em uma só voz, para que as reformas necessárias tomem lugar. Declaramos nosso anseio por reformas que mudem o sistema jurídico e político, fechando as brechas que permitem a corrupção e pelas quais os corruptos alcançam impunidade. Conclamamos o Congresso, nossos representantes eleitos, para que promovam as alterações estruturais e sistêmicas necessárias para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado, aprovando, dentre outras reformas, as 10 medidas contra a corrupção e a impunidade propostas pelo Ministério Público. Renovamos nosso compromisso de nos manifestarmos e agirmos hoje, para que essa janela de oportunidade seja aproveitada de modo mais amplo e democrático possível, a fim de que a fortuna desviada anualmente em decorrência da corrupção no Brasil possa ser empregada para melhorar as condições de desenvolvimento econômico, social, em proveito de todo brasileiro. Nós manifestamos também nosso apoio ao trabalho daqueles que no Ministério Público, na Polícia, no Judiciário e em outros órgãos estão atuando para promover a justa punição daqueles que cometem tais crimes, para buscar o ressarcimento da sociedade, no caso Lava Jato e outros casos no país. Por isso, encaminhamos esta carta pública aos representantes do Estado no Congresso Nacional e outras entidades que com termos especiais e com que temos especial relacionamento, incentivando-as a adotar igual nessa iniciativa, bem como as autoridades que atuam no caso do Lava Jato. Hoje pela manhã eu não preciso passar novamente aqui pelos irmãos, mas eu quero fazer como eu fiz pela manhã, em respeito a todos que não estavam presentes. Há apoio para esta carta que a igreja assine como uma instituição religiosa dando apoio ao combate à corrupção no país? Os irmãos estão compreendendo essa atitude? Não é só essa carta que nós vamos assinar. Na entrada nós temos o recolhimento das assinaturas. Eu peço que você, ao sair, não tenha pressa para ir embora. Eu peço que você assine, que você não rasure a folha que você vai assinar. Eu espero que você também preencha todos os dados possíveis. Um nome que não esteja preenchido corretamente prejudicará esse trabalho. Então nós pedimos que você também participe nessa coleta de assinaturas. Talvez você, na sua empresa, na sua vizinhança, com outras pessoas, você possa mobilizar pessoas. Você pode trazer aqui, dia 2 de setembro, às 15 horas, eu estarei indo no Ministério Público do Estado de Goiás para entregar esta carta junto com a nossa coleta de assinaturas. Por que é importante isso? Hoje cedo me perguntou: pastor, o senhor não está envolvendo a igreja em política? Não, eu estou envolvendo a igreja nos valores do reino de Deus. Eu estou colocando essa igreja como porta-voz do reino de Deus. Nós estamos neste mundo para pregar o Evangelho de Cristo, para anunciar que existe um Deus que nós servimos. E os irmãos sabem que desde fevereiro eu conclamei a igreja a orar 3 vezes por dia para uma mudança do nosso país. E agora Deus usa esse promotor, Dalton Delagone. Ele pertence à Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, a qual o pastor Silvado é o seu pastor. No ano passado nós encaminhamos o irmão Sérgio, ministro que
cuida do nosso ministério infantil aqui da igreja, ministério de jovens, para ir lá conhecer essa igreja. E o meu desejo é ainda poder trazer esse procurador aqui, esse promotor aqui, como nós trouxemos o ano passado, o Dr. Guilherme Shelby, nós possamos também promover o Dr. Dalton aqui, para que ele possa trazer uma palestra, não só à nossa igreja, mas também a outras instituições sérias do nosso país. Eu acho que assim, então, eu posso perguntar, os irmãos favoráveis para essas medidas, levante a sua mão direita por esse sinal. Amém. Posso convidar você a ficar em pé neste momento, para que possamos assim agora orarmos a Deus. A palavra do nosso Deus diz assim, os irmãos sabem, que quando Deus me deu o livro Tempo de Consagração no ano de 2010, eu já vinha clamando a Deus por essas questões, pela tristeza que a gente tem vivido os nossos dias no nosso país, pela tristeza da corrupção estar estabelecida em todas as esferas da nossa nação. Uma das medidas é a criminalização do caixa 2 dos partidos políticos, gerando o quê? Punição de prisão e gerando também que sejam anulados, que seja revogada as licenças partidárias de partidos que praticam o caixa 2. Qualquer empresário brasileiro sabe que se a Receita Federal pegar o seu caixa 2, ele é passivo de prisão. Nós temos um ex-presidente da República que afirmou em rede nacional que o partido dele praticava caixa 2. Mas não é só ele. Já é sabido de que todos os partidos brasileiros fazem isso. E que por isso, então, não adianta só nós orarmos, mas nós nos mobilizarmos e participarmos ativamente da mudança do nosso país. Louvo a Deus porque nós tivemos irmãos que estiveram nas manifestações que foram conclamadas. Não recrimino ninguém, acho que é direito de todos participar. Mas mais do que isso, é direito de exercer a consciência e a sua liberdade e a sua honestidade e lutar pela honestidade. Porque se nós lutarmos pela honestidade com as nossas vidas, queridos, nós veremos a mudança do país. Amém? Feche os teus olhos. Ora ao Senhor. Palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai celeste, nós colocamos aqui hoje como igreja, e eu já te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo privilégio de ser teu servo e por servir esta comunidade, ó Pai, aqui. De servir esses irmãos, ó Pai, que compreendem a grandeza desse gesto aqui nesta noite. E sabemos que fazemos neste momento um ato profético sobre a nossa nação, de que o Senhor mudará os rumos da nossa nação em nome de Jesus. Que o nosso país não será mais conhecido como o país da corrupção, porque nós não somos. Nós somos um país de pessoas, de homens e mulheres trabalhadores honestos, de homens e mulheres que lutam pelas suas famílias, pela dignidade das suas famílias. E que o Senhor nos fortaleça nessa jornada, Senhor. Nós oramos a Deus pelo procurador Dalton, que o Senhor o fortaleça, ó Deus, nesse momento. Pelo promotor Sérgio Moro, que o Senhor continue dando a ele a bravura e a força para lutar, ó Deus, contra toda essa mazela social da nossa nação. E que todos esses, ó Deus, que praticaram os ilícitos, sejam punidos, ó Deus, para que haja temor no coração da nossa nação, Senhor. Para que haja uma mudança na diminuição da violência do nosso país. Para que haja uma mudança, Senhor Jesus, desse descaso com a saúde, desse descaso com a educação do nosso país, Senhor. Dá-nos homens e mulheres, ó Deus, que te
te sirvam cheios do teu Espírito, comprometidos com o Senhor, ó Pai, comprometidos com a verdade, com a honestidade, Senhor, com os valores eternos. Fortalece nessa hora cada família, cada irmão aqui. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. famílias discipuladoras formando uma geração de discípulos. O nosso texto de referência, 2 Timóteo 1,5, diz: recordo-me da sua fé não fingida,
primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Quero que você ouça o testemunho da irmã Evani nesse momento. Meus irmãos, eu estive sexta-feira no aniversário da minha tia, que completava 95 anos. E a minha tia deu um testemunho ali para quase 80 pessoas ou mais, que estavam ali, vizinhos, amigos, né, falando sobre o seu testemunho de fé, a sua conversão. Ela disse que aos 11 anos de idade foi visitar a minha avó. E ela ali, a minha avó aproveitou da oportunidade e falou de Jesus para ela. E falou sobre a mulher samaritana. Falou que ali falava sobre a água que era a água da graça, a água de Jesus. Porque quem bebesse daquela água não teria mais sede. E ela imediatamente ela disse: tia, eu quero beber dessa água. E como a passagem era rápida por ali, minha avó entregou uma Bíblia para ela. E ela voltou para Minas com aquela Bíblia. E ela lia aquela Bíblia. Depois de 40 anos, a minha avó já havia falecido, a minha mãe assumiu o lugar de ajudá-la na Bíblia. Ela gostaria de conhecer mais. Como elas eram primas e cunhadas, a minha mãe pôde ajudá-la na conversão dela. E ali, ajudando a estudar a Bíblia. E ela aceitou a Cristo. E ela levou os pais, os irmãos, sobrinhos, e ela pôde contar para mim e para aquelas pessoas que estavam ali. Que há 6 meses ela foi a Minas fazer uma visita a outros parentes de lá, que é o seu esposo. Aí ela, falando de Jesus ali, retornou. E ela recebia como um presente de aniversário que várias pessoas ali se converteram. E que uma das sobrinhas dela, que era uma freira, que já estava há vários anos no convento, também aceitou a Cristo. Já deixou lá já o convento e está participando e adorando ao Senhor. E eu agradeço a Deus, porque foi a minha avó, a minha mãe, tal qual lá em Timóteo, ajudou essa minha tia também a conhecer a palavra de Deus. E eu digo isso, meus irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. E eu gostaria que o irmão Nair colocasse a foto que é a minha tia, Lauri Sintra Amorim, 95 anos, membro da 2ª Igreja Batista em Campinas. Certo? Eu agradeço por pertencer a essa família e contar um pouco dessa história da minha família a todos os meus irmãos. Que Deus te abençoe. Está aí, queridos irmãos, a importância do discipulado, a importância de uma fé verdadeira e sincera a Cristo Jesus. Na pastoral de hoje, você encontra o texto que eu menciono, uma pesquisa do Instituto George Barna, que foi feita alguns anos atrás, nas universidades dos Estados Unidos, com os jovens que abandonaram a fé. E eles perguntaram então para vários universitários por que eles abandonaram a fé. E a 90% das respostas foram pela incoerência da vida de seus pais. Muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos para formar os nossos familiares como verdadeiros discípulos de Cristo, isso reside justamente aí. Levar uma vida religiosa e não uma vida de discípulo a Cristo Jesus. Ser um religioso na igreja e dentro de casa um ímpio, um pagão, uma pessoa que não está com Cristo. Essa incoerência de vida atinge diretamente os filhos e destrói a fé dos filhos. Um filho que não é educado dentro dos princípios cristãos, quando ele chega na juventude, ele pode passar por diversas experiências que vão prejudicar toda a vida dele por causa de estar distante do Senhor Jesus.
Um outro problema que acontece para a formação de discípulos está na terceirização. Muitos crentes acham que é papel da igreja formar discípulos, e não é. Nós estamos vendo no texto de Paulo que isso é dado à família. E os judeus, lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala para o povo judeu, ele fala justamente isso, que os pais transmitam a fé para os filhos. E na pedagogia do povo judeu, quem instrui não é a mulher, quem instrui e alfabetiza é o homem. Por isso que você lembra daquele episódio, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi levado ao templo, para ser apresentado ao templo, e ali então ele já deveria ter decorado a Torá, ele deveria saber os textos sagrados para se apresentar perante aqueles homens, os sacerdotes. E o que acontece muitas vezes hoje em dia é uma omissão masculina na educação dos filhos. Eu me lembro de um episódio. A Soraya, ela estava trabalhando, a nossa primeira filha sempre estava trabalhando, mas na primeira filha ela tinha 2 empregos, e eu que ficava com a Ana Luísa. E um dia ela chegou em casa e eu estava muito chateado. Ela me perguntou: o que foi? Eu falei assim: eu estou cansado. Do quê? Eu ando nessas ruas aqui, empurrando esse carrinho com a Ana Luísa, e só tem eu de homem andando de carrinho empurrando essa minha filha. Só tem mulher andando assim, eu fico até constrangido. Eu falei para ela: eu vou fazer uma estratégia, não vou mais dar a volta com ela não, eu vou andar, vou na padaria. E aí, outro constrangimento, eu ia na padaria, chegava lá e o pessoal olhava aquela menina comigo e ficava, porque a sociedade ficou cada vez mais matriarcal. E a referência de um homem educar filho e andar com filho está cada vez mais distante da realidade. E essa cultura matriarcal, ela tem um objetivo. Isso vem de um resultado do feminismo, da cultura feminista, do enfraquecimento do homem como figura central dentro da família, como figura de autoridade dentro da família. E o que é pior, as igrejas evangélicas estão cheias disso. A igreja evangélica brasileira hoje está cada vez mais matriarcal. Estão fazendo uma pesquisa aí para ver o número de pastoras, e alguns estudiosos estão dizendo que existem mais pastoras do que pastores. E a palavra de Deus fala de uma figura central, de um desafio central. Não é machismo. O crescimento do homossexualismo vem do enfraquecimento do ser homem. E isso começa dentro da casa. Isso começa dentro da educação. Isso começa dentro da terceirização. Os homens vão deixando de lado e as mulheres vão assumindo. Ao invés de sentar e buscar conversar, não, vamos dividir, vamos ter uma figura, vamos ter um papel. Nós precisamos ter muito cuidado sobre isso. Porque a falta de preparo espiritual, engolir tudo que vem da televisão, da mídia, da sociedade, dessa pedagogia dos nossos dias, está querendo destruir a sua família. E quando destrói a família, vai destruir o evangelho, vai destruir a igreja. Porque nós corremos um grande risco como crentes dessa geração a não vermos essa fé transgeracional. Essa fé que é passada, como a irmã Ivani testemunhou, que vem passando de uma avó, de uma mãe, de um filho, de outro filho, um neto e um bisneto. Nós não podemos ser reconhecidos como a geração que sucumbiu à filosofia do mundo. Nós precisamos ser a geração que segue as orientações da palavra de Deus
E o nosso desafio aqui nessa noite é compreender isso. Como podemos então formar discípulos dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, que é papel nosso. Quem educa é você, pai. Vou falar com o pai, você, pai. E você, mãe. A gente não sabe aqui da história, o que aconteceu, se era uma viúva que tinha sido abandonada pelo marido. A gente não sabe. A fé veio, mas veio de mulheres santas que compreenderam a palavra de Deus. Agora, a gente está vivendo uma sociedade de homens que parecem que não querem ter compromisso com Deus, compromisso com o Evangelho, compromisso com a educação dos filhos. E reunião de escola? A senhora é trabalhando e eu tinha que ir na reunião da escola. Um monte de mulher, só eu lá de homem. E eu vendo aquelas mulheres falando um negócio aqui, falando um negócio ali, aquelas conversas. Não tem problema aqui não, tá tudo bem. Seu filho está bem, meu filho está bem, meu filho está bem, então tá bom, posso fazer uma oração aqui para a gente encerrar a reunião? Vamos fazer uma oração aqui. E acabava a reunião rápido, eu ia embora e elas continuavam lá conversando. Graças a Deus que agora os pais estão começando a participar mais da vida dos filhos. Eu tenho uma recomendação para o casal. Um dia vai o pai e um dia vai a mãe. Que o pai não se omita desse privilégio. É muito importante. É muito importante que os pais participem da vida da educação. Agora, é ridículo o projeto do senador Cristóvão Buarque de querer penalizar os pais. Tem que penalizar e criminalizar quem está roubando o dinheiro da merenda. E quem rouba o dinheiro da merenda, para mim, tem que ser preso e nunca mais pode ter cargo público nenhum. É uma vergonha isso. Nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo para formar discípulos, amém? E o primeiro lugar que nós precisamos formar discípulos é dentro da nossa casa. Então, observe algumas coisas muito simples para você, se você entende esse desafio e quer viver esse desafio. Primeiro, assuma a sua responsabilidade. Paulo então diz: recordo-me da sua fé. Olha a qualidade dessa fé. Fé não fingida. Não é uma fé caricaturada. É uma fé sincera. Uma fé que habitou a avó, que habitou a mãe e que habita Timóteo. E a minha pergunta para você é: quem assume a responsabilidade pela vida espiritual da sua família? Quem está assumindo isso? É claro que existem irmãs que são casadas com pessoas que não são cristãs. Então a irmã tem que assumir esse papel, mas orar diariamente pela conversão do seu cônjuge. Mas não deve renegar isso. Todos os dias é necessário fazer o culto doméstico, queridos irmãos. É muito importante. As melhores lembranças que eu tenho do meu pai é quando o meu pai nos reunia para fazer o culto doméstico. E toda vez a gente cantava o hino 9 do cantor cristão. Louvamos-te, ó Deus. Nunca esqueci. Toda vez era o hino 9. Ou Mestre, o Mar se Revolta. Quando era cantar o hino 9 eu até gostava. Mas o Mestre, o Mar se Revolta eu já não gostava muito não. Que coisa. Música, eu não gostava dessa música. Eu tinha medo também. Coisa de criança. Mas louvamos-te, ó Deus, eu gostava. Isso quando meu pai não inventava de cantar a antífona que nós cantamos aqui na quarta-feira, que o irmão Nairo cantou de uma forma bem bonita, que eu acho uma das músicas mais belas da himnologia cristã. A antífona. Bem bonita por Deus. Mas quem está assumindo a responsabilidade pela condução espiritual da sua família? Você, marido, você, pai, você tem essa responsabilidade, você, mãe, você tem buscado amadurecer espiritualmente? Quanto que você está evoluindo na sua vida espiritual? Qual é o teu fruto do Espírito que mais
transparece. Ah, pastor, eu sou conhecido como aquela pessoa de estupim curto. Eu falei, você vai ficar assim quantos anos? Você vai ficar matando o Espírito Santo dentro de você quantos anos? Porque você tem que ser conhecido como um manso e humilde como é Jesus. Hoje pela manhã eu falei isso. O problema é que os crentes hoje estão nivelando todo mundo por baixo. Nivela vida espiritual por pastor, por apóstolo, por líder. E você não tem que nivelar por essas coisas. Nós precisamos, o Senhor Jesus disse para nós, sede perfeitos como eu sou. A referência é Jesus Cristo, amém? Então você não pode querer um referencial maior nem menor, porque não existe, é Jesus que é o teu referencial. Você tem crescido, amadurecido na sua vida. E crente museu é a pior coisa que tem, irmãos. Sabe o que é crente museu? Museu, lugar de relíquias, né? Eu gosto muito de visitar museu, mas na vida espiritual não pode ser um museu. Você não pode contar aqui para mim que você teve experiências com Deus de 1 ano atrás. Se você falar para mim que as suas experiências estão há mais de 1 ano, eu vou ter um diagnóstico espiritual da tua vida. O diagnóstico é muito simples. Você não está orando por ninguém, nem por você, nem por sua família, nem por nenhum não crente. Porque quando você ora, as coisas acontecem no mundo espiritual. E acontecem na nossa vida imediatamente. Ana orou e teve. Elias orou, preguei sobre isso quarta-feira. A oração precisa ser a oração fervorosa. E a oração fervorosa como que é, queridos? A palavra fervorosa vem da ideia da ebulição da água. A água, para entrar em estado de ebulição, ela tem que ficar parada. Ela vai entrar em estado de ebulição. De repente, se estiver lá em Cuiabá, eu coloco ali, ela vai ferver. Agora, a sua fé, ela precisa ser fervorosa. Tem que ter uma aplicação para que a sua fé cresça, se desenvolva e aconteçam coisas na sua vida. Não adianta você achar que as coisas vão acontecer espiritualmente na tua vida e na tua casa se você não desenvolver a sua fé. Oração de 5 minutos não muda nada. Muda nada. Ah, pastor, o senhor está falando então que eu preciso me sacrificar. Não, eu estou falando que você precisa se disciplinar, assumir a responsabilidade de crescimento espiritual. Vocês estão vendo, queridos, se nós nos aplicarmos e a crescermos espiritualmente, a desenvolver a nossa fé espiritualmente, nós vamos ver coisas diferentes acontecendo. Não pense você que os grandes homens, os grandes santos da palavra de Deus, os grandes homens e mulheres que pregaram nos grandes avivamentos, os grandes missionários que influenciaram as grandes gerações, não passaram por um processo de aplicação grande no altar de Deus para fazer com que a fé deles, a oração deles, fosse uma oração fervorosa. É triste ver crente que entra ano e sai ano e fala: a minha oração não passa do teto. Não passa mesmo, irmão, porque você não cresce espiritualmente, porque você está passando anos na sua vida e você não está nem lendo a palavra de Deus, nem crescendo na palavra de Deus, nem desenvolvendo para ler pelo menos os grandes clássicos da palavra de Deus, os grandes clássicos da fé cristã. E o que é mais triste? Hoje tem muita gente que é PhD em tantas coisas, mas nunca leu a Bíblia toda. Nunca cresceu espiritualmente. Se você quer influenciar alguém na vida espiritual, comece pela sua vida, assumindo a sua responsabilidade, porque eu tenho certeza que Lloyd era uma mulher de oração, que Lloyd era uma mulher santa diante de Deus e santa diante dos homens, que Lloyd não era uma pessoa que se deixou ser levada pelos impulsos da sua carne, mas que ela cresceu no fruto do Espírito Santo de Deus, que ela cresceu na paciência, que ela cresceu na longanimidade, que ela cresceu no domínio próprio, que ela cresceu na paz, que ela cresceu no amor. E isso se acontece, querido, quando você se aplica fervorosamente.
É isso que a palavra de Deus quer nos desafiar, queridos, a assumirmos a responsabilidade do nosso crescimento espiritual e da nossa vida. A segunda questão que eu quero te desafiar: plante para o futuro, plante para o futuro eterno. Timóteo fala assim, Paulo falando a ele: dou graças a Deus a quem sirvo. Olha o nível da palavra aqui. Dou graças, vamos ler juntos, queridos? Eu acho interessante quando a gente lê juntos. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Olha que palavras interessantes Paulo está usando. Ele está colocando consciência. Ele está dizendo a aplicação dele. Não é uma aplicação que ele ora de vez em quando. Ele está aplicado a orar pelo seu discípulo dia e noite. Ele teve experiências profundas. Ele plantou no coração de Timóteo a palavra de eternidade. E ele sabe que agora Timóteo, mesmo estando à distância dele, passados-se 5 anos que ele não se encontrava com Timóteo, e que ele preso e recluso em Roma, ele tem certeza que quando Timóteo chegar perto dele, Timóteo vai ter crescido muito mais espiritualmente. E só o fato de Timóteo chegar perto dele vai fazer com que a alegria, a aflição, a dificuldade que ele está enfrentando se alivie na vida dele. Você está crescendo assim, querido irmão, na sua vida espiritual? Você está crescendo para ser alívio da aflição do coração do teu próximo, do teu familiar. Em toda família tem uma tia que se queixa de todas, né? A tia com dor, é a tia que tem dor em tudo quanto é lugar. Será que você é essa tia na sua família? Ou será que você é aquela casa que quando acontece o problema, as pessoas podem ir lá para encontrar-se com a alegria do Senhor que está em você? A fé que se planta em nosso coração precisa crescer. A nossa fé precisa ser exemplo para as pessoas. Uma fé enrustida não serve para nada. Uma vida cristã enrustida, que não frutifica em nada, que não se ramifica em nada, que não se desenvolve em nada. Seja exemplo de fé em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele está de consciência limpa pela vida dele, por aquilo que ele explicou a Timóteo, e ele está feliz porque Timóteo aprendeu a lição. E eu me lembro do professor Shed na sala de aula, voltando de uma grande conferência que aconteceu na África do Sul, e ele disse que estavam todos lá esperando que ele pregasse um grande sermão, uma grande palavra, uma grande revelação. E ele chegou e pregou para eles e falou para eles que a maior experiência que ele teve no último ano na vida dele foi orando pela cura de um jovenzinho na igreja dele, mas que no final o jovem morreu. E ele falando isso na sala de aula, todo mundo ficou assim, parado. Todo mundo no sentido catatônico, pensando: o que vai acontecer? O Dr. Shed falou que quando ele disse, ele falou: a oração é para mudar primeiramente a nós. Porque quando ele orava pela aflição daquele jovem, Deus acalentava o coração dele. Quando ele orava pelo coração dos pais, Deus acalentava e fortalecia o coração dele. E quando ele clamava a Deus para a direção dos filhos, dos médicos, Deus mostrava
que era com ele. E ele falava: foi o ano que eu mais cresci espiritualmente, quando eu me envolvi com a dor desse filho. Quando eu chorei com os pais que choravam. Quando eu sofri com eles. E ele disse, porque aí eu pude entender o quanto que o meu Deus sofre, o quanto que as lágrimas tocam o coração do meu Deus. Quando ele olha e vê e se compadece, compreende o coração humano. Só que nós queremos por agora, né? A gente quer um milagre agora. E ele terminou. Deus não curou ele nessa vida, mas curou ele para a eternidade. Você planta para onde? O suor do teu trabalho, o suor da tua vida, é para esse mundo efêmero e passageiro? Ou você está plantando para a eternidade? A tua vida é para onde? As tuas escolhas é para onde? As pessoas sabem que você está plantando para a eternidade. Mas Paulo não para aí. Ele diz que nós precisamos muito investir em nosso crescimento espiritual. Queria que as irmãs lessem os versículos 6 e 7. Paulo compreendia que se a fé não se exercita, ela vai atrofiar, ela vai secar, ela vai morrer. E a religião é aquilo que mais aniquila a fé do cristão. A religião, porque a fé verdadeira, ela não se apaga. Amém? A sua fé é uma fé que cresce dia após dia? Ou você está vivendo uma fé, eu estou com a minha fé enfraquecida? Não, querido irmão. A fé que vem de Cristo não é a fé que se apaga, não é a fé que se vai com a maré desse tempo, não é a fé religiosa, não é a fé covarde. Mas a fé que está em Cristo, queridos irmãos, é uma fé que cresce dia após dia. Por isso que a nossa vida precisa crescer espiritualmente, precisa se desenvolver espiritualmente. Aprendamos hoje, segundo a palavra de Deus, segundo o que Paulo está dizendo a Timóteo, o seu fiel escudeiro, o seu discípulo. Ele está olhando, ele sabe da fé e sabe que Timóteo não está se acovardando, que Timóteo está cada dia mais crescendo na sua fé. Hoje pela manhã eu perguntei para alguns irmãos da onde que veio a experiência deles com Cristo Jesus. E queridos irmãos, nós precisamos entender que as pessoas estão nos olhando e estão aguardando. Elas estão querendo ver em nós uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? É isso que o mundo mais quer ver. O mundo está cansado de gente religiosa. O mundo quer ver homens e mulheres que entendem que a solução dos problemas da vida está em Jesus Cristo. Que a solução das questões de uma família, a solução está em Cristo Jesus. Que a solução das crises é solucionada no trono da graça de Deus. A nossa fé precisa ser uma fé que cresça. A nossa fé precisa ser uma fé que seja profunda. A nossa fé precisa cada dia mais se desenvolver. E olha que interessante, as 3 características que ele coloca da fé que se desenvolve. Ela se desenvolve em poder. O que é poder na palavra de Deus? Poder, querido, se relaciona naquele que tem todo o poder. O poder está em Deus, soberano Deus.
o Criador e o sustentador sobre todas as coisas. Por isso que a nossa fé precisa estar nesse Deus que não há sombra de variação. Se as coisas ficam difíceis para você, se o pêndulo da tua vida está igual um grande bambu, sendo levado de um vento para um lado, de um vento para o outro, se você está achando que ele vai envergar, que ele vai quebrar, saiba que o Deus que controla o vento, ele continua tendo todo o poder. E na hora que ele disser, cesse, o vento cessa sobre a tua vida, amém? O poder não é de realização, o poder é de fé consistente nesse Deus que tem todo o poder. Não há sombra de variação, não precisa temer. Me mandaram um vídeo aí falando que o Evo Morales e a Kirchner estão preparando os exércitos para invadir o Brasil. Eu comecei a rir, eu chorei de rir. É piada essas coisas. Queridos, eu estou orando, você ora pelo Brasil? Eu oro pelo Brasil. O Brasil não está na mão do partido nenhum. O mundo não está na mão de nenhum guerrilheiro doido. Minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Amém? E se nós entendemos isso, a nossa fé cresce. Porque a gente busca Ele cada dia mais. A terceira característica que cresce nessa sustentação é no amor. É no amor. E amor, segundo Jesus diz, é dar um copo de água para quem precisa. É cuidar de um pequenino dele. É sustentar quem está precisando. É vestir quem está passando dificuldade. É dar um prato de comida para quem está com fome. Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Qual foi o seu ato de amor essa semana? Seu ato de amor se estendeu para quem? Quem que estava doente, quem estava ferido e você foi lá e ajudou com o seu ato de amor? Falar que é cristão é fácil. Agora viver o cristianismo é que é a grande questão. Qual é o teu ato de amor? A tua agenda não comporta? Pastor, estou trabalhando demais, eu não posso, não dou conta. Querido, para de inventar desculpa. Sai dessa tua religiãozinha com as desculpas. Mergulha em Deus. Mergulha no Senhor. O equilíbrio. Gosto demais dessa palavra. Equilíbrio. Eu e a Soraya, nós levamos as meninas lá naquele circo do Frota, né? Marcos Frota. Quando entrou o malabarista, aí eu falava para as meninas assim, será que ele vai cair de lá? O trapezista, né? Será que ele vai cair de lá? Não, aquela menina vai cair de lá. Nossa vida geralmente é assim. Nossa vida sempre vai ter altos, sempre vai ter baixos. Você aprenda a ter equilíbrio quando estiver tudo bem e mantenha o equilíbrio quando estiver tudo mal. A fé em Cristo é isso. A fé em Cristo não é eliminar esses pontos, essas altercações da vida, essas mudanças drásticas da vida. A fé em Cristo é saber lidar de uma forma equilibrada quando você estiver no alto e de uma forma equilibrada quando você estiver em baixo. Diz que aí que é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso, segundo os grandes historiadores, os pensadores dessa época aí, que andam falando, eles dizem o seguinte: que os grandes, as pessoas que atingem o maior sucesso são aquelas pessoas que conseguem se manter perseverantes tanto quanto estão no alto, quanto estão no baixo. Mas a fé aqui da palavra de Deus é a fé que tem equilíbrio em qualquer circunstância, e é esse o crescimento, se manter no equilíbrio do nosso Deus. E por último, queridos irmãos, nós precisamos entender, se nós queremos incutir a fé no coração dos nossos filhos, precisamos servir a Deus com alegria, com fé e com coragem. Ele diz assim: portanto,
não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça foi nos dada em Cristo Jesus, desde os tempos. Você se envergonha de testemunhar do Evangelho? Você tem vergonha de conhecer Cristo Jesus? Hoje à tarde eu assisti Nárnia com as minhas filhas e fui explicando para elas que a crônica do filme nada mais é do que a realidade das nossas vidas. Que nós podemos sair do nosso ordinário e rapidamente, atravessando aquele guarda-roupa, você chega na eternidade, tocando a vida eterna, que ela não vai acontecer, ela já está acessível a nós. Quando ela entrou lá eles entraram em Nárnia, Nárnia estava sendo dominado por uma feiticeira que estava transformando aqueles seres em seres cada vez piores. E eu falei para as minhas filhas, observe esse diálogo agora do castor. O castor se curvou e falou assim: vocês são os filhos de Adão, vocês são os príncipes, vocês são aqueles que vieram aqui para libertar Nárnia. Nós estávamos esperando vocês. E eles começaram a andar por aquilo que estava gelado, por aquilo que estava se destruindo. E de repente, a mulher do castor falou assim: olha, nós temos esperança. Avistou um ipê que estava florido. E eu fui explicando para as minhas filhas então, esse poder de Deus, esse Evangelho de Cristo, que invadiu o mundo, e aqueles que estavam desgarrados e sem esperança, agora podem ter a esperança, porque mesmo a minha filha menor, pai, eles vão matar o leão, pai, eles vão matar a Asla. Asla precisa morrer, filha. Aslan precisou morrer para livrar o pequeno Edmond, o irmão traidor, o irmão dedo duro, porque Aslan morreu em lugar de Edmond, assim como Cristo morreu em meu lugar. Aí, vocês sabem, né? Aslan ressurge, um lindo leão. A pedra que era necessária da justiça se quebrou, porque é aquele que se coloca em lugar do traidor, em lugar do pecado, ele quebra a dívida, ele aniquila a dívida. E eles ficaram lá em Nárnia, eles envelheceram, mas de repente eles encontraram novamente o caminho para voltar para a terra. E quando eles chegaram, eles encontraram então o professor que os hospedava depois da orfandade deles. E eles falaram assim: você não vai acreditar que aquele homem disse para eles: eu vou sim, conte-me tudo. A gente está vivendo num mundo sem esperança.
num Brasil sem esperança, numas famílias cada vez mais sem esperança, que acham que o melhor é o divórcio, que acham que o melhor é deixar as coisas de lado. As pessoas querem ouvir aquilo que pode dar esperança, e aquele que pode dar esperança é Cristo Jesus, desde os tempos antigos. Ele pode dar esperança para você ter capacidade de discipular os teus filhos no caminho do Senhor. E você pode ter a capacidade de falar com as pessoas que estão sem esperança. O nosso Deus é poderoso. Eu vim aqui hoje para te mostrar esse amor que eu conheci, que mudou, e que hoje me faz entender que não dá para viver essa vida só pensando em trabalho e em dinheiro, porque existe uma realidade muito mais especial. Cristo Jesus, aquele que pode te dar a esperança, aquele que pode nos dar a esperança. Eu fui levar minhas filhas essa semana para a escola. A gente passa sempre numa praça. E a Ana Luísa passou e olhou: pai, o IP está florido. Falei: é mesmo, filho. O motorista de táxi: só para sujar a rua. A Paulinha: é não. É não. É para tornar a rua mais alegre. Como você vai ser lembrado? Eu quero ser lembrado como um homem que amava os IPs. Eu quero que minhas filhas se lembrem. Toda vez que avistar um IP, meu pai amava essas plantas. Como você vai ser lembrado? Você vai ser lembrado como a irmã Evani veio aqui hoje e falou da sua tia. Você vai ser esse tio que vai ser lembrado. Tinha um tio meu, ele passou por muita luta, mas um homem que orava, viu? Um homem que confiava em Deus. Como você vai ser lembrado? Como a sua família vai ser lembrada? Aquela família que amou a Deus sobre todas as coisas e não se conformou com o lamaçal desse mundo hoje em dia. Como que a nossa igreja vai ser lembrada? A igreja que amou a palavra, a igreja que era cheia do poder porque confiava aqui naquele que tem todo o poder, uma igreja que era relevante nesse lugar, relevante nessa cidade. Para a gente ser bem lembrado, eu preciso decidir e escolher andar com Deus. Paulo escolheu, Timóteo escolheu, Lloyd escolheu, Eunice escolheu, eu escolhi, que você escolha, que você ande cheio do poder, do amor e de equilíbrio na presença de Deus. Fechemos os nossos olhos. Faz uma oração no teu íntimo. Coloca seu coração em Deus. Fala: Deus, eu não quero ser covarde. Eu não quero ser conhecido como aquele que não tinha fé, Senhor.
mas eu quero ser exemplo de fé. Os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu redor. Me concede essa graça de ser teu exemplo do teu evangelho, do teu poder, do teu amor. Se você assume esse compromisso, fique em pé comigo na presença do Senhor nesse momento. E vamos orar. Eu quero cantar uma canção aqui, o Rei da Glória. Nosso Deus merece que cantemos a Ele, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele que tem feito tudo, porque Ele é nosso poderoso Senhor. Ele é aquele que nos sustenta, não importando a circunstância, Ele nos sustenta. Que sejamos famílias discipuladoras, que você seja um pai discipulador, um verdadeiro discípulo de Cristo. Que você seja uma mãe discipuladora, uma verdadeira discípula de Cristo Jesus. Homens santos, mulheres santas, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder e da confiança no Senhor, cheios de amor e de equilíbrio em suas vidas.